Hello, hello, iluminados do signo de Touro. Bem-vindos ao Magnificently Tarot. Estamos aqui hoje com previsões semanais para vocês. Espero que todos tenham passado bem da última semana e estejam curtindo o canal, que é super novo. Tenho indicado aí para os amigos de vocês, não é mesmo? Pessoal, tenham o discernimento de entender que a leitura é uma leitura geral e que às vezes, muitas vezes, você não tem tantas características do seu signo solar, pode ter aí um pouco mais do seu ascendente, dependendo da idade que você tiver, tá? Então, eu recomendo que vocês consultem o seu mapa astrológico e, se caso essa mensagem não ressoar com o seu momento de vida atual, dá uma checada no seu ascendente. Muitas vezes você tem suas respostas lá, tá? Para aquelas pessoas que não sabem como fazer o mapa astral, podem me mandar mensagem que eu te mando o link, te ajuda a ter o mapa. Ele é totalmente gratuito, tá? Não tem por que nem de eu te cobrar e nem de você não ter essa informação. Então, eu posso mandar o link aí para vocês. E você pode entender um pouco melhor aí o que você tem passado, né? Pois é isso. Vamos lá. Boa sorte. Como será a semana, pessoal do signo de Touro? Para aquelas pessoas novas aqui no canal, eu peço aí que vocês manifestem, que curtam, mandem uns comentários, manifestem o que vocês estão em sentido do canal. Se tiver alguma sugestão também, vocês podem me enviar. Estou toda a ouvidos, tá? Se você tiver alguma crítica, não precisa me mandar, eu entendo. Só você não ouvir mais a minha voz, assistir o canal e tá tudo certo, tá bom? Vamos evitar a fadiga. Tô aqui para ajudar. Se a leitura não ressoar 100% com você, porque às vezes é muito difícil, você pode me consultar para uma leitura particular. Mas se você estiver passando por um momento de aflição na sua vida, não tiver condições de pagar uma consulta de tarô, você pode mandar uma mensagem lá no Instagram. Eu posso conversar com você. E a espiritualidade, se tiver uma mensagem para te passar, eu vou estar te auxiliando, tá? A gente tá aqui para se ajudar, gente. Acho que isso é o mais importante na vida. Quanto mais você ajuda os outros, mais a vida, a espiritualidade te auxilia, tá? A gente às vezes esquece, fica muito voltado para nós mesmos, ficamos muito voltados, né? Porque às vezes a gente fica querendo proteger, tá? Mas a gente não foi criado para isso. A gente foi criado para viver em sociedade, aprender com os outros, a respeitar os outros. E nós temos a capacidade de mudar o mundo com os nossos pequenos gestos. Enfim, vamos à sua mensagem. Eu vejo que vocês estão no momento aí, essa semana, vai ser um momento bem agitado, encontros aí com grupos, para que o pessoal de trabalho, algumas reuniões acontecendo, né? O pessoal aí entrar a semana preocupado um pouco com o financeiro, com uma grande movimentação aí. Mas eu vejo que a prosperidade financeira não é nada que venha assim a preocupá-los, né? Aparentemente, pode ser que você tenha algum gasto, um gasto aí, um imprevisto com relação ao gasto, mas não é nada que vai abalar o seu financeiro, tá? Enfim, o financeiro tá tranquilo. E vocês, vejo vocês muito focados. Aquelas pessoas que não estiverem aí com o financeiro estabelecido, né? Já organizado, eu peço que vocês tomem cuidado aí, é o momento de salvar, né? Porque, como eu disse, pode vir aí um imprevisto. Às vezes uma conta que você esqueceu de pagar, alguma coisa, tá, gente? É, com relação às questões aí passadas de vocês, parece que alguém pode ser que tenha uma surpresa aí de alguém do passado aparecendo essa semana para conversar, para esclarecer alguma coisa, ou até mesmo essa pessoa do passado venha para te pedir esse dinheiro aí, imprevisto, tá? Peço que vocês tomem cuidado, fiquem mais na sua, tá? Não vá abrindo as portas, assim, não é o momento de vocês ajudar essa pessoa, porque eu vejo que pode ser ela pode trazer uma dificuldade aí para a vida de vocês. Seja ela vindo para a vida de vocês com a intenção do financeiro, amoroso, seja lá o que for. O que eu vejo aqui que pode ser que ela traga algum problema e depois dê um perdido em vocês, tá? Tem o discernimento de lidar com isso com muita maturidade. Vejo aqui algumas pessoas tendo apesar de terem aí alguns encontros aí com os grupos, igual eu disse no início,
seja social, seja no trabalho, algumas reuniões, vejo o pessoal bem introspectivo, tá? Refletindo aí, querendo um tempo para si. Algumas pessoas até um pouco depressivas essa semana. Então, peço que você tome cuidado, trate o que te deixa triste, o que te faz sentir essa necessidade de se isolar dos outros. É o momento de você olhar para a causa e não só para os efeitos, tá? Se isso tem permanecido aí na sua vida, é o momento de buscar até ajuda. Não passe por isso sozinho. É hora de se cuidar. É, Vejo aqui que algumas pessoas estão até um pouco afastadas na área espiritual, não tem cuidado aí, não tem buscado a espiritualidade, tem se fechado muito para o mundo, esperando que as coisas se resolvam, estão às vezes um pouco descrentes. E eu peço que você tenha esperança, tá? Reavive aí a sua espiritualidade, seja lá em que você acredita. Se você não acredita em nada, acredite na vida, que nós temos um ciclo, que todos os dias, independente de uma ordem celeste, o sol vai se levantar. Se não está se levantando na sua cidade, pode se levantar em outro lugar do mundo. E se você não está vendo ele, pode ser que ele seja acobertado por nuvens. Mas são questões naturais, criadas por Deus. Então, se você acredita que a vida tem um ciclo natural, você também tem que acreditar que seja lá o que é que você esteja passando, que isso não vai perdurar na sua vida. Não vai ser para sempre. Jovialidade não é para sempre. Tristeza não é 100%. Eu não conheço uma pessoa que fique, por mais triste que ela esteja 100% infeliz no dia dela. Ela pode estar estressada, com muitos problemas, mas é aquela hora que você vai e toma um banho, que você sente aquela sensação gostosinha, isso também é felicidade, gente. Aprenda a entender o significado das coisas. Aí você vai, senta na mesa de jantar, tem lá uma refeição. Independente do que você está comendo, mas você está saciando seu corpo. Isso também é uma felicidade. Então, seja grato pelas pequenas coisas e pare de se fechar. Se vincule mais com a espiritualidade, com as crenças, com o divino, e as coisas vão melhorar para vocês, tá? Com relação à saúde, não vejo problemas aqui, não. Eu vejo aqui o pessoal tomando aí um pouco de cuidado com insolações, tá? Olha, protetor solar para os pessoal aí que tá no Brasil, esse calor maravilhoso, né? Verãozaço. Tome cuidado aí com queimaduras, tá? Ou até mesmo com a desidratação, porque o excesso de sol também, ele pede que você se hidrate um pouco melhor, tá? Para você não ter problemas. Vejo aqui também tomar cuidado com os olhos, tá? Exposição solar pode trazer aí algum problema com relação a essa alta exposição. Mas enfim, nada preocupante que você tenha que se descabelar com isso. Com relação às finanças, é momento de você guardar segredo aí sobre seus ganhos, com relação principalmente à família, tá? Vejo aqui que é momento de guardar segredo. Algumas coisas aí, pessoas fechando novos contratos essa semana, tendo visibilidade, tendo oportunidade de ganho financeiro, ou às vezes alguma proposta extra que vem aí, um dinheiro extra para você, uma oportunidade de extra de trabalho. Não é momento de você sair contando para ninguém. Realize o trabalho, guarde o dinheiro, porque você não sabe o dia de amanhã. Então, tenho cartas aqui que me mostram que você tem que se resguardar com relação a isso, tá? Não só pelos livros estar ali em cima de vocês, tem ali um isolamentozinho pela torre. Então, tomar cuidado aí com essa relação do dinheiro. No campo profissional, vejo pessoas aí dedicadas ao trabalho essa semana, de muito trabalho mesmo, gente, não tem como. É aquela rotina. Então, se reinventem, sigam em frente, tem que trabalhar. Isso aí, às vezes, você pode estar vendo aí um resultado, pode estar, às vezes, até meio desanimado, como a noite fria de inverno, que não é inverno, é verão no Brasil, mas é momento de você persistir. O trabalho diário, ele gera um retorno, né? Querendo ou não, a gente às vezes reclama do trabalho que a gente tá, se não é o melhor que você quer não é o que você quer fazer, por que não mudar? Se não há a possibilidade de mudar, seja grato, porque esse trabalho que você tá sendo realizado aí, que você tá achando ruim de fazer, é o que tá pagando as suas contas, é o que põe o pão na sua mesa. Então, comece a manifestar um pouco mais de gratidão e o trabalho árduo vai ser aí diário mesmo, gente. Essa semana, sem grandes mudanças, tá? Só veja que você mesmo, cheio aí de sentimentos com relação ao seu trabalho. O profissional amoroso de vocês está aí em alta. Olha, reconhecimento, valorização, fortalecimento aí dos laços amorosos, né? Que bom. Se você tá com aquele crush, tá? Que nunca fala nada, ele vai provavelmente se declarar para vocês, reconhecer o tanto que você tem sido importante na vida dele. Para os casados,
momento aí de paz no relacionamento, tranquilidade, onde vocês estão aí bem conectados a semana. Olha que delícia, que coisa boa. Gosto muito dessa energia. Com relação a um conselho geral, eu peço que vocês celebrem um pouco mais a vida. Eu sei que às vezes é difícil, a gente fica muito atormentado com alguns problemas. Não potencialize o problema nessa semana. É semana de você ser feliz. Se permita o autocuidado, se permita celebrar os pequenos acontecimentos, tá bom? E aí vocês terão uma semana super agradável. Agradeço a todos que tenham ouvido ou assistido esse vídeo, tá? Vejo vocês em breve. Beijos iluminados. Fiquem com Deus.